Voltamos com o nosso Tome Ciência, que debate hoje a própria história da ciência, aproveitando a oportunidade da SBPC ter feito 70 anos de idade e, genericamente, uma data, né, de peso redonda e se espalha, né? Só vai ficar igual outra vez quando fizer 80 ou 75. Bem, mas a gente falava aqui do início do século, né? Passado ainda, mais do que passado, 1800, início de 1800, para a formação dos primeiros órgãos criadores de ciência no país. A SBPC, quando vem de ser, por sinal, no final 8 também, em 1948, essas coincidências talvez não sejam coincidências, ela, de certa maneira, foi influenciada, pelo que diz a história, pela chegada de cientistas da Europa que vieram formar a USP, né, que já estavam chegando ali nesse período, e também por uma mudança, né, da Segunda Grande Guerra. Deixa eu perguntar primeiro para o nosso Carlos, essa ideia de desenvolvimento ajudou a trazer essa ideia da ciência ser mais importante, no seu entender? Ou seja, as fábricas surgindo, todo um processo de desenvolvimento querendo ser implantado no país? Eu não creio. Eu sei que no pós-guerra, sim. No pós-guerra, a ciência se mostrou muito eficaz, né? No esforço de guerra, muita coisa foi inventado, radar, penicilina e a bomba atômica, né? Isso levou com que os governos se interessassem pela atividade científica. Não é à toa que logo em 51 se cria o CNPq. O CNPq também é criado numa atmosfera que envolvia o uso da energia nuclear. O almirante Álvaro Alberto estava querendo aproveitar também do que se revelou no mundo, né, aquele potencial destrutivo, mas havia também um potencial para gerar energia, o uso pacífico da energia atômica. E acho que também conhecido no Brasil depois com a intervenção do Estado mais firme na economia, por exemplo, Getúlio Vargas, depois criando a Petrobras, né, que é também um foco de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Mas, então, nisso eu acho que devagarinho vem a atividade científica vai ganhando peso e a atividade de desenvolvimento tecnológico também ganha mais peso depois, na época dos governos militares, onde são criadas várias empresas com o final Brás, né? E a infraestrutura para se montar todo um potencial. Deixa eu só te interromper, dizer, um pouco antes disso, só porque eu falei com o Otávio sobre a questão das ciências humanas e né, a tecnologia ou as ciências exatas, propriamente. E nesse início da SBPC era muito voltado para as exatas, quer dizer, essa entrada que você falou das ciências sociais, que período depois da criação, mais ou menos? E aí eu queria fazer uma última comparação entre os dois períodos, da fundação do museu e agora esse período do Oswaldo Cruz. É interessante que nessa tal alocução a que eu me referia, na aclamação de Dom João VI, o delegado, o cientista português, insistia nesse rol de ciências que deveriam ser desenvolvidas. Ele já falava em ciências sociais, em 1818. E o interessante é que nada disso aconteceu. E quando a Academia Brasileira de Ciências surge 98 anos depois, em 1916, né, nós comemoramos há pouco o centenário da Academia Brasileira de Ciências, as ciências sociais não estavam incluídas no rol da Academia Brasileira de Ciências. As ciências sociais são introduzidas na Academia Brasileira de Ciências na década de 80, de 1980, né? Isso é muito interessante. Mas no caso da SBPC, muitas vezes se tem a impressão de que os cientistas sociais estão pouco presentes, ou que estiveram presentes mais na época do regime militar, em que então as questões políticas se tornaram mais quentes, então com isso os cientistas começaram a ter mais interesse em ouvir os cientistas sociais. Mas, na verdade,
é que, pensando nesse pós-guerra, eu diria que na época da fundação da SBPC, em 1948, nesse pós-guerra, já há uma diferença em relação ao período da criação da Academia Brasileira de Ciências, que é de uma efervescência social e política muito significativa, né? Eu acho que essa efervescência do pós-guerra é um período muito interessante da história política brasileira, né? Esse período da democratização, da queda do Getúlio, desse interregno em que você tinha, por exemplo, um partido comunista com representação no Congresso, antes de começar o fechamento, que começa em 1947, mais ou menos, mas leva um tempo, em função da Guerra Fria, mas isso leva um tempo. Mas criou-se realmente uma intelectualidade muito engajada politicamente e com bandeiras democráticas nesse período, né? Então, eu diria que, ao contrário do que a gente pode pensar, vendo de hoje, que a gente tende a ser evolucionista e pensar ciências sociais só chegaram depois, na verdade, eu acho que a preocupação social está na origem da SBPC. Nesse período de 47, 48, eu acho que isso aí é forte. Pelo clima que vivia o país. Pelo clima que vivia o país. E só para ter uma ideia dessa, os temas das primeiras reuniões anuais, porque a SBPC, ela ficou conhecida pelo grande público, sobretudo pelas suas reuniões anuais. As suas reuniões especialmente naquele ponto que o Carlos estava chegando, na ditadura militar, onde ela era um ponto de resistência ao arbítrio. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, havia um tempo em que, quando se falava eu vou na SBPC, estava se referindo à reunião anual, e não à instituição, não é? Mas os temas das reuniões anuais, desde o começo, a primeira reunião anual, que foi em 1949, o tema foi alimentação. Que você vê que é um tema que junta a ciência com questões sociais. Preocupações sociais. Preocupações sociais. O segundo tema, em 1950, foi industrialização à margem da floresta virgem. Você vê que está embutido aí até quase que uma questão ecológica, para usar um termo que na época não se usava nesse sentido, né? Que veio a se usar depois, né? E Anísio Teixeira, por exemplo, o educador Anísio Teixeira, é uma figura importante no começo da SBPC, né? E ele veio a ser presidente da SBPC. Não me lembro agora exatamente o ano, mas é no começo da SBPC. Então, nós tivemos figuras de cientistas sociais importantes, Darcy Ribeiro e tudo mais, que vem dos anos, por exemplo, nos anos 50, já havia essa comunhão. E eu diria que os cientistas de laboratório e que se aproximavam mais da SBPC eram esses cientistas que tinham uma preocupação social e política, com a questão da responsabilidade social, né? Era, vamos dizer, o escoadouro dessa preocupação que dentro da ciência exata que ele fazia não tinha muito... Não tinha tanto. Eu acho que tende até hoje, eu acho que é assim. Tanto assim que eu tenho tido colegas na SBPC de outras áreas com quem eu tenho fraternais relações e capacidade de conversarmos sobre os nossos assuntos. Embora a formação seja bastante bem diferente. diferente. O Fidelis está querendo... Eu voltar a um ponto que eu acho que os une, né, são homens preocupados com a totalidade, né? São homens preocupados com o país, um projeto de país. Exato. Você cita aí, eu tenho José de Castro, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, o Roquete Pinto, todos eles estavam pensando o que país é esse, que país se quer construir. Exatamente, então, quando você tem temas como esse, logo o primeiro e o segundo, o que acho que está por trás disso é pensar o país. Eu acho que isso é um aspecto que precisa ser, inclusive, recuperado. E com a presença do pessoal das exatas, como o Otávio estava dizendo, quer dizer, já começando a haver um entrosamento científico como um todo. Olha, voltando nessa questão dos temas das reuniões, a 7ª reunião em 1955 em Recife teve como tema humanismo e ciência. E o grande homenageado da reunião foi o Anísio Teixeira, né? Então, eu acho isso muito interessante. Aliás, a preocupação dos cientistas com a educação, eu acho que é muito interessante e tem crescido cada vez mais. É impressionante como os cientistas estão se dando conta cada vez mais de como o desenvolvimento da ciência depende muito do desenvolvimento da educação. E não apenas no nível da pós-graduação ou no nível universitário, mas se você não tem
um panorama realmente mais democrático de acesso à educação no país, você não tem, digamos assim, um universo de onde poderão surgir os cientistas, né, as vocações científicas. Daí eu acho que há um interesse histórico, mas que vem crescendo cada vez mais, dos cientistas de terem uma intervenção, um papel, de propugnarem realmente pelo desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento e pela melhoria da educação no país. De certa maneira, uma marca da SBPC. Exatamente. Ele está chegando Daí na a ditadura, divulgação científica, né? por exemplo. E foi bastante simbólica, né, a atuação da SBPC durante o período da ditadura militar, onde houve também, não podemos negar, um crescimento, né, de processos industriais, a introdução da usina nuclear, ou seja, todos esses BRAs, né, que você está falando. Quer dizer, de certa maneira, a evolução democrática, digamos assim, da SBPC coincide também com a mexida científica no país, não? Eu creio que sim, Essa tradição de pensar o país, eu acho que é retomada nesses momentos de crise e de governo autoritário. Aí se convocam os cientistas sociais, os economistas, a pensar o país. Há aí um momento que o governo militar, ele valoriza a ciência nesse aspecto. Isso é engraçado, porque se você tem situações de confronto, mas ao mesmo tempo existia um investimento nessas áreas de infraestrutura, inclusive para a ciência, né? É um desenvolvimentismo não inclusivo. Aquela frase do Delfim, esperar o bolo crescer para depois dividir, o bolo cresceu e nunca foi dividido. Não, e teve outro aspecto também, que foi a quantidade de cientistas perseguidos politicamente, né, pela ditadura militar. A Fiocruz é um exemplo de Ásia, como se diz, né? Saíram cortando cabeças aí, muita gente teve que ir para fora, né? E muito pela posição que esses cientistas tinham em relação à ditadura e às liberdades, né? Bem, nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos com esse nosso debate que fala de história e ciência, ou da história da ciência no país. Até já.